Olá pessoal, mais uma edição do Pod do Bel, iniciativa do Centro Cultural Belchior, com apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza, Secultifor, e o Instituto Iracema. Se eu disser João Vanderlei Roberto Militão, ninguém sabe quem é, só a família. Mas quando eu digo Pingo de Fortaleza, muita gente conhece. Confesso, Nelson, que eu Não é também só a não família conheço. não, é os cobradores também. Quando a negada liga e diz assim, João Vanderlei, disse, eu não, tô igual aquele cara daquele celular. Não, eu não sou o João Vanderlei, eu sou o Pingo de Fortaleza. Eu era o João Vanderlei. O cara, não, mas o seu CPF não. Eu não sou mais esse. Sabe aquela história lá, né? Não, quando ligam cobrando é João Vanderlei. Quando a minha mãe também dava carão, era João Vanderlei. João Vanderlei! Só quando ela chamava de João. Eu sei o que é isso. Quando ela diz Isaac Júnior, bicho, já sabia Isaac que ali vinha uma Júnior. bronca. Pingo, você falou na sua mãe como foi o início da música, a atividade familiar, assim, como foi que começou tudo, por favor? Pai, tudo começa lá pelo Zé Walter, né? Porque na realidade eu fui pra lá. Eu nasci, Nelson, ali numa vilinha, na Dom Joaquim, próximo quase ninguém sabe, ao Mercado dos Pinhões, ali na Tenente Benévolo, nas 3 casinhas parecidas ali, onde o Aldifos morou. Mas eu nasci numa vila, na Dom Joaquim. E aí, minha mãe depois se mudou pra essa casinha, que era uma casinha assim, que não tinha nem... Era porta asfalto. Inclusive, eu fui atropelado uma vez, outra vez eu peguei o maior da Regina, e porque ela escondeu as minhas roupas, né, que eu não podia sair. Eu peguei o maior da minha irmã e dei uma volta pela Monsenhor Tabosa, rodeei até chegar em casa. Vestido de maiô? Vestido de maiô da Regina, tem essa história aí, né? Então eu morei ali até os 6 anos. E aí depois eu migrei, minha família foi pro Zé Walter, eles compraram uma casinha lá, minha avó veio do Aracati, compraram uma casinha. E eu cheguei no Zé Walter, cara, aí pronto. Foi uma maravilha, né? O Zé Walter é um bairro de 1970, dezenas de campos de futebol, cajueiro, lagoa, rio, riacho, entrava por baixo dos canos, saía não sei aonde, entrava naqueles esgotos, pescava e tal. E lá no Zé Walter foi a minha cidade do interior, né? Igreja, tertúlia, som e grupo de jovem. E aí os grupos de jovens com violão, comecei a aprender com os meninos, colegas, um ensinavam os outros. E lá em frente, lá em casa, tinha uma família bastante musical, que era a família do Dedé Nunes. Eles, eu acho que eram 10 e todos tocavam, os meninos. 10. 10 Dedés. Pato, Dedé, Orlando, Val, todos eles tocavam violão. E é interessante, o pai dele era da Coelce, aposentado, e ele tinha muito vínculo com a musicalidade. Cara, todo ano, final de ano, eles compravam os discos novos do Caetano, do Gil, pra ouvir, sabe, os LPs. E eles ficavam tocando e cantando esses discos, que eu jogando areia na casa deles, jogando bola na rua, quebrando tudo que tinha direito, ficando de patinete, fazendo arruaça geral. Coisas que essa criançada de hoje em dia nem sabe, né? Metendo terror. Lá vem a turma da cisterna, aí eu corria, saía, e eles tocando violão, e pronto. Aí a Regina ganhou um violão da minha mãe e ficou lá encostado. Aí eu peguei o violão, né? Disse, rapaz, aí tinha outros amigos ali em comum que tocavam. Aí eu comecei a tocar na adolescência e já a compor, porque eu sempre digo isso, né? Eu tenho muita dificuldade até hoje de... Meu ouvido não é um ouvido de músico, é um ouvido... Eu talvez seja um pouco criativo quando eu componho, mas eu não gosto, cara, de pegar música, eu não tenho paciência, eu não gosto de estudar harmonia. Eu estudo, gosto de estudar sequência, eu fujo um pouco dessa arte cartesiana, dessa música cartesiana aristotélica, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, jônico, eu procuro fugir desde menino. Então eu estudava, mas ao mesmo tempo não queria aprender muitos outros. Como o Isaac toca muito do Fagner, eu passava Belchior, meu amigo pegava em 10 minutos, bicho, eu passava... Cara, Ei, mas eu não toco não, viu? O show do Fagner. Mas você toca quem toca tudo. é o Lulu. Mas você toca outra música, então, bicho, eu não tocava não, né? Eu tinha muita dificuldade. Aí comecei a compor, nós criamos um grupo na escola, e aí lá no Zé Walter mesmo eu comecei. Só que depois, quando eu migrei para a escola técnica, aí eu comecei a dialogar com o conjunto que tinha lá, eu era reserva do conjunto. O conjunto titular era o Liduíno, Poti, o Alcântara das Luzes. Olha aí. Eles tocavam o conjunto todo aí. Eu organizei uma galera para tocar minhas músicas, sabe? Que era extremamente desorganizada. Aí no intervalo do conjunto oficial eu entrava na recreação e tocava Maria Arruma minhas músicas, né? Maria Arruma Minha, Velha Mala, Gerações e tal. Coisas que eu fazia na adolescência. Isso, mas na adolescência também teve a fase rock and roll. Sempre tem, né? Das festas, né? Do Zé Walter, eu vi Led Zeppelin, Black Sabbath. Até hoje eu escuto muito rock and roll. Eu escuto muito Led Zeppelin, eu adoro.
Principalmente as músicas que o Jimmy Page faz em outras afinações, eu reproduzo a afinação, eu brinco com elas. Eu acho incrível a sonoridade do Led Zeppelin e outras bandas, né? O Yes, todas essas bandas, Black Sabbath. Até hoje eu gosto muito, sabe? De ouvir o rock das 70. Aqui no Pódio do Bel, grande Pingo de Fortaleza. Pingo, e o contato já com os letristas, os intelectuais, Rosenberg Cariri, Oswald Barroso, Diogo Fontinelli, como é que foi essa parceria? Não, exatamente. Quando eu migro ali para a escola técnica, eu migro para fazer edificações, aí faço shows coletivos no Zé Walter, em 81, 82, e entro na escola em 79. Então, 79, 80, 81, eu fazia a escola e fazia ali os shows no Zé Walter com os meninos, Nata Tureza, Gilberto. Eram shows coletivos bacanas, algumas pessoas iam, Eugênio, Dilson, Dilson ia, não sei se o Eugênio chegou aí. E na escola técnica eu comecei a participar do movimento estudantil e dialogar com o movimento da universidade, né? E aí eu fui fazer licenciatura em música, mas antes, nesse diálogo da escola técnica, eu já conheci alguns movimentos. Eu conheci o Nação Cariri, conheci o movimento Comboio, conheci o movimento da revista Pássaro. Todos essas revistas, esses livros eram feitos pelo movimento ali da UFC, né? Então comecei a participar dos shows coletivos lá com Aristides, Arte no Céu, chegava lá e... Ontem a Gorete, numa conversa com ela, disse um nome, um termo, cara, que eu fiquei... É como você fica esperando a hora da canja. Ela usou um termo extremamente peculiar, cearense. Eu ficava só esperando aquela hora que tivesse uma vaga, né? Aí eu ia lá tocar uma música. Eu não era ainda universitário e tal. E aí eu entrei no Nação Cariri, que era um movimento político, social, discutindo os movimentos populares, interagindo contra a ditadura. Lá no Zé Walter eu já pregava cartaz Vote contra a ditadura, que era o MDB, junto ao pessoal do MAR, de uma família de ex-presos políticos. Minha formação política passa por aí. O Mário Albuquerque, que foi preso político, juntamente com o irmão dele, o Wilson, que foi ex-preso político. Eles eram bastante militantes, e a mãe dele acabou sendo uma militante, Dona Lourdes, né, para libertar os presos políticos e tal. E aí, no Nação Cariri, essa coisa política se fortaleceu, porque o movimento Nação Cariri fazia teatro invisível, teatro do Boal, intervenções nos bairros, fomos pro Cariri em cima de caminhão, teatro participativo, teatro provocativo e músicas. E aí, Rosenberg fazia parte desse movimento, Oswald Barroso, Guaraci Rodrigues, Fernando Nery e Eurico Bivar, eles tinham voltado de São Paulo, né, que eles tinham morado em Araraquara um tempo. E aí foi Diogo Fontinelli era da revista Comboio, juntamente com Laerte Magalhães, que você, né, nesse período todo. Isso. Então, a partir do Benfica era assim, né? Efervescência total, né? Até hoje, né? Até hoje o Benfica tem uma cara meio diferente. Você falou também do teatro aí, é bom citar também o Teatro de Boneco com o Omar do Circo Tupiniquim e também o Pedro Boca Rica, lá do Zé Walter, né? Era para sobreviver, nós criamos um grupo de teatro chamado Curumim, que depois o Omar transformou em Tupiniquim. Mas o Curumim era eu, Omar, Guaraci, Armênia, minha primeira companheira. Depois entrou o Leite Júnior, o Curumim, hein? A gente pegava o ônibus ali, o circular, mas para ir fazer a apresentação no Cocó, no antigo Cocó. Sem um tostão, Graça Freitas, o saudoso Chico, né? Chico Alves. A gente tinha uma cobra herdada do Mário, que o Mário saiu, foi um grupo de teatro. A gente sai do meio, olha a cobra, uma cobra grande, sai passando no circular de si, ia a pé fazer as comédias. E eu fazia música, assustava os meninos, sabe, cara? Sempre as pinturas horríveis. Quando chegava, o menino chorava. Tem histórias, o Curumim tem uma história muito, muito boa, que é de bonecos. Ó. A gente tinha uma mala de bonecos. A gente apresentava um espetáculo chamado A Princesinha de Papelotes. Aí a mala foi guardada lá no Leite Júnior e o gato cagou em cima da mala e tal. E aí lavaram a mala com a mangueira e deixaram a mala lá. E aí contrataram a gente para inaugurar uma escola na Juvita Feitosa, uma escola chique pra caramba. Vamos embora inaugurar. Aí botar a mala dos bonecos no Fusca. Quando chegou lá, abrimos a mala de papel machê, todos os bonecos mofados, cara. A cara não aparecia nem o olho, só aquela... só aquela capa, né? E agora mesmo, você pode fazer um cordão de isolamento aí, vamos adaptar o roteiro. Aí a primeira cena era acho que o Arauto amanhecer, disse, não sei o que. Aí o Arauto amanhecer, olhava assim, eu tô mofado, o que aconteceu que eu estou mofado? Aí a princesinha, eu tô mofada, aí todo mundo, a bruxa tinha mofado todo mundo, a putaria grande, aí no Pingo, final... Você tem uma passagem, você é um dos grandes exemplos na cidade de, além de ser artista, ser o produtor, né, com muitos grandes projetos,
né? E eu queria saber como é que tudo isso começou, né? O que é que você está aprontando aí de coisas maravilhosas, né? Não, eu não me considero um grande produtor, eu considero assim, que eu produzo a partir da minha necessidade, né? Eu sou adepto do Rainer Maria Rilke, né? Cartas a um Jovem Poeta. Desde a essência da arte, a difusão da arte, passa pela sua necessidade. Então, quando eu comecei a compor, a tocar, eu senti necessidade de mostrar isso, né? E a partir do momento que eu entendi um pouco o contexto que eu estava vivendo ali, entendi que o mercado fonográfico, que o contexto político-social, artístico, ele está dentro de uma sociedade capitalista, de uma sociedade excludente, e que nem todos os artistas serão contemplados com isso. Eu comecei a dizer, eu vou fazer minhas coisas. E aí eu fui atrás do Barros Pinho, ele era secretário de Cultura, acho que era 84, 83, cheguei lá a pedir apoio pro disco, Centauros e Canudos, de 86, que o Nelson, sabe? Aí ele disse assim, cadê o projeto? O projeto, ó. Aí eu disse, o projeto? Que projeto? Rapaz, eu virei um projetista. Lá em casa, até os meninos pequenos diziam, vamos fazer um projeto. E tudo meu virou projeto, né? Eu aprendi que você tinha que fazer um projeto. Na prática, né? Tinha que planejar, tinha que conseguir apoio. Aí a gente vai, produtor, você é produtor também, né? Você é produtor. Você tem que... Não é como ser artista. Ser artista é uma coisa, ser produtor é outra, né? Nem todo artista tem essa capacidade de entender os mecanismos e de aceitar os desafios de ser produtor, né? Quase nem todo produtor é artista, né? Inicialmente era Pingo, só Pingo. Que espetáculo é esse? Foi o primeiro show na Faculdade de Direito. E depois como foi que aderiu ao Pingo de Fortaleza, apesar de você torcer Ceará? Foi a história da sua sopa. Rapaz, nós lançamos os Centauros e Canudos aqui. A capa do Centauros original, tudo começa com Centauros, né? Esse aqui já é o Centauro Redivivo. Mas a capa do Centauros, que é de 86, é essa aqui, né? Nelson Augusto, eu conto essa história aqui. Inclusive falo do Nelson, da sopa, etc. Da sopa eu vou contar. Isso aqui é o disco original. Era Pingo. Lancei em 86. E ele tinha um encarte, que é esse encarte aqui, ó. Feito pelo Falcão, né? As artes gráficas. A letra é do Falcão. Essas vinhetas são do Leandro Gomes de Barros no início do século XX. É muito trabalhado esse disco. Esse disco, inclusive, hoje no mercado é muito difícil. É um disco... Teve uma votação, né? Não sei de os melhores 500 discos. Esse bicho ficou dentro. Me mandaram, foi uma votação em dizer, do Brasil. É um disco com Jacques Morelembal tocando violoncelo, Paulo Russo, baixo acústico, Celso Voticelori na flauta. Os caras eram tão bons que ninguém sabia nem dizer o nome dos caras, né? Jacques Morelembal, Celso Voticelori. Chamava o Celso Volkswagen. Aí gravamos esse disco no Rio. E aí eu cheguei em 86, fui convidado para fazer parte da Missa de Canudos. Fábio Paes, historiador, passou lá na universidade e disse, não, cara, esse cara tem que participar da Missa pelos Machos de Canudos, vamos levar e tal. Isso era em setembro, a missa era em outubro. Aí a gente foi no reitor, o reitor deu umas passagens de avião. E eu e Nelson Augusto representando a universidade. Aí vamos lá, pegamos o avião, o primeiro avião, né? Tem a história do fone, todo mundo ouvindo fone, eu não sabia nem o que era. E, mas tudo bem, aí chegamos lá, nos levaram para casa do Fábio Paes. Fábio Paes, um historiador, professor da universidade, ele vive um padrão ali, um certo padrão de vida que a gente foi acolhido, muito bem acolhido com ele e tal. Aí na hora do jantar, ele serviu lá, eu e o Nelson, morrendo de fome. Aí ele botou um prato lá, uma sopa, né? Era uma sopa de feijão, quase só o caldo, né? Era só o caldo, só a entrada, assim, sabe? Aí eu mandei, olha, 5 pratos, e o Nelson 5 pratos, ele olhava pra gente, olhava pro Nelson, a gente pau com pão na sopa, pau e toma pão com sopa e 3 caldos e repetia, e ele só esperando, conversando, e a gente... Ora, meu jantar no Zé Walter, eu até nem gosto de sopa de feijão, porque meu jantar no Zé Walter quase todo dia era sopa de feijão, mas... Aí ele, não sei o que, chamou uma pessoa lá que ajudava, a pessoa tirou e tal, aí de repente chegou uma moqueca de peixe, um arroz, olhava pro Nelson Augusto, Nelson olhava uma pra baiana a caráter, toda paramentada com aquelas roupas da Bahia, moqueca, peixe, aquelas coisas tudo, e a gente olhando já tava com... A barriga cheia de sopa. Aí nós fomos no outro dia pra missa. Quando nós chegamos lá em Canudos, tinha um cartaz bem grande. Tá aqui também nesse dia. Esse disco é bom, ele conta essa história toda, né? Aí tinha escrito os nomes dos artistas, Xangai, não sei o quê, da Farias, etc, etc. Esse cartazinho aqui, ó. Aí tinha Pingo de Fortaleza, escrito. Aí ele olhou, o Nelson olhou e disse, tá aí, seu nome aí,
Já tem o Fafá de Belém, já tem o Robertinho de Recife, não tem ninguém de Fortaleza. Vai ser você mesmo, né? Aí eu digo, pai, tá aí, que é legal. Aí a gente voltou, e esse bicho na época trabalhava aqui num grande jornal de comunicação. Jornal Povo. Ele fez uma página, tá aqui, ó. Pingo de Fortaleza, o novo cearense na velha Canudos. Olha. Ele fez essa página aqui. A gente lá em Canudos, ele não contou a história da sopa aqui não, eu acho que não, mas eu conto aqui, nesse encarte. Aí, esse nome, né, ficou, no segundo disco, o Lendas, gravado em São Paulo com o pessoal do Bendegó, que nós conhecemos lá, Jerebe, Capenga, já traz esse nome, Pingo de Fortaleza. Isso. Ô Pingo, e nessa época tudo alternativo, como era conseguir os patrocínios? Tinha que fazer os projetos, né? Muito. Não tinha. Olha, a gente reclama hoje, é para reclamar mesmo, porque na realidade nós temos que sempre buscar da política pública o melhor que ela possa fazer. Porque nós vivemos num país que infelizmente chegamos ao fundo do poço do show business. De péssima qualidade estética, de cognitiva, né, e de difusão, um mercado medíocre. Então o papel do Estado, ele precisa fomentar o outro lado, esse lado da discussão, esse conteúdo que pode acrescentar elementos heterogêneos na formação da população. Então é preciso que o Estado esteja presente com a lei de incentivo, com os editais e muito mais, com as escolas, com formação de público, de forma muito mais abrangente. Mas nessa época que nós fazíamos isso, a gente disse que era na faca, né? Era na faca. Porque aqui não tinha lei de incentivo, não tinha edital, não tinha nada. Então você tinha que ter algum recurso próprio. O primeiro disco eu juntei como professor de educação artística, trabalhando durante 5 anos, escola de 2º grau, 1º grau, positivo. Rapaz, são 10 anos de escola. Até hoje eu encontro o pessoal, cabelo branco, professor, eu digo, professor o quê, rapaz? Eu fui teu colega de sala, cara. Não, você foi meu professor no positivo em 1983. Eu digo, eu? Eu não. O Júlio do Gentilândia Bar foi meu aluno. Tá? Aí ele chega assim, professor? Eu digo, professor? Mas tá me chamando de cara já tanto? Aí eu disse, não. Aí eu juntei dinheiro, fiz o disco. Paguei a minha ida, fui com o Tarcísio de Semileito, ficamos lá na casa de uma amiga, no Niterói, no Cubango, alugamos o estúdio, pagamos os músicos, e aí depois você ia, a universidade dava a capa, o outro dava o fotolito, o leite, né, todo mundo pedia fotolito ao leite, era assim, os sindicatos bancários dava alguma coisa, o saco, era desse jeito para fazer o disco. Aí você fazia o disco, ganhava um dinheirinho, aí 88, agora fazia o segundo disco. Aí tinha uma Brasília, vende a Brasília para fazer o segundo disco. Então, era sempre um trabalho colaborativo, de muito esforço, não era fácil, como também não é hoje, mas hoje nós temos os mecanismos, né? Hoje você tem uma lei de incentivo estadual, federal, você tem os editais, que eles não contemplam, eles não são universais, lógico, a demanda é sempre maior do que a oferta, mas existem canais de conversação, né? E era sempre assim, até o maculelê, meu primeiro disco eu fiz o Lendas assim, o maculelê assim, o maculelê, é porque eu não trouxe o maculelê. O maculelê, a página de apoio, uma página toda. Logomarcas bem pequenininha, sindicato sei o quê, CUT, sindicato sei o quê, farmácia sei o quê, vizinho, meu amigo. Você fazia um apanhado, um almanaque de apoios. O primeiro disco que eu recebi apoio, né, é exatamente o ao vivo. Foi assim também, sem apoio. Foi o Cantares, que o Cantares foi feito em 96, naquele período do apogeu, que você deve ter feito também todos, que a gente chamou de Lei Gereissati, né? Que aí todo mundo, Flávio Paiva e tal, todo mundo ganhava 20 e tantos mil para fazer um disco. Então, o meu Cantares foi o primeiro disco. Depois o Lógica, depois o Instrumental, depois eu fui... Agora, até hoje, eu faço um trabalho como esse do Caldeirão, com dezenas de apoios e de leis federais e estadual, e faço o Relicário de Canção ao vivo. Se não fosse o Elenilton ali contratando para um show ou outro, eu não tinha feito, porque eu faço o institucional e faço aquele que eu sei que não vai ter apoio, aí eu faço com recursos próprios, sabe? Eu vou fazendo, eu gosto de fazer, né? Inclusive fazer apresentações fora do Ceará. Você falou aí da experiência do pessoal lá de Canudos, no sertão da Bahia. Como é que foi a experiência na Suécia? Você já em outro país, com outro clima? Essas experiências, elas vão acrescentando muito na gente, né? O Isaac já viajou muito, você também. A gente sabe que a vida é composta de... Você vai agregando valores na sua formação. Cada experiência, cada disco, cada viagem, cada show, em cada lugar, você consegue conhecer pessoas, a natureza, né, toda a cultura, que no sentido mais antropológico, né, da alimentação ao vestuário, ao clima, tudo aquilo ali vai lhe acrescentando elementos. Então,
Eu sempre aprendi muito, eu sou muito grato por isso, né? Eu fui durante 10 anos para a Romaria de Canudos, fui agora em 2018 relançar o Rede Vivo, né? Eu acho que eu conheço quase todos os estados brasileiros, eu fui lançar os trabalhos, né? E alguns países. Dentre esses países, eu fui 2 vezes para a Suécia, cheguei até o Polo Norte, tem muitas histórias na Suécia, Alemanha, Suíça, Espanha, França, Argentina. Não foram muitos, mas foram experiências. Da França veio a música Cantares, em parceria com o Fernando Nery, aquela coisa da linguagem, porque eu não falava nada, só falava em português, mas eu sentia que aquela coisa, de alguma maneira, transmitia um sentimento, né? Aí é som de um cantador, soa bem em Paris, em Belém vai soar, sons em Belém do Pará, tanto faz ser aqui, tanto faz for lá. E da Suécia também é o Belo Monte e principalmente o Solo Encanto. Porque o Solo Encanto é fruto de uma experiência pessoal mesmo. Eu vi a Aurora Boreal, terminou um show, eu fui pro Polo Norte, né? O Adalberto Alencar que me levou para essa temporada era muito doido. Às vezes eu fui aqui, teve um navio da rainha da Suécia ancorado aqui, que eu recebi um convite para ir. Assim, chegou lá, todo com aquele selo de padrão de qualidade? Padrão, não, selo aquele de vela que você carimba, assim, que carta é essa aqui? É cobrança chique. Aí disse, não, vem aqui participar do navio da Suécia. Eu cheguei lá, cara, eu mostrava o mapa da Suécia que eu mandei, porque ela é bem vertical, né? A Suécia é bem vertical. Eu fui de Kiruna, no Polo Norte, até Lund, vizinho da Dinamarca. Eu andei a Suécia toda, assim, 23 shows. E aí, 2 shows eram lá no Polo Norte mesmo, lá em cima. Na Lapônia, né? Onde vieram os Samis, onde você avista a Noruega. Então, aí sim, aí o bicho pegou, porque era menos 43. Pois é, você conseguiu tocar num clima desse, cara? Rapaz, é impressionante, porque é o seguinte, você tem uma estrutura, você entra na casa, você tem calefação, é quentinho. Aí você passa frio, e às vezes não passa, porque eles enchem você de roupa, várias roupas, é do carro, até o carro. O saco é o seguinte, vai sair, veste tudo, entra no carro, tira uma metade, aí entra no outro canto, tira tudo, sabe? Dentro não tem frio, as casas não tem frio, tem calefação, ou elétrica, ou artesanal, você não sente frio. Mas chegou a ficar num iglu também, não? Não, foi nu na neve. tinha um doido lá, um alemão, que fazia uma experiência de 100 metros quadrados, que ele produzia tudo. Produzia o tecido, porque ele tinha uma cabrinha lá, produzia leite, manteiga, pão. Rapaz, é uma experiência alternativa. O Adalberto, você vai conviver com esse cara aí 1 semana. Pra aprender. E o cara eu não falava inglês nem nada, e ele também não falava porra nenhuma. A gente se comunicava assim pela mão e tal. Aí um dia ele me levou pra sauna, cara, uma sauna pesada, tomando suco de limão gelado, uma sauna. Jogava água nas pedras, as pedras subiam assim, e eu quase morrendo naquele calor. Aí ele chamou, né, terminou, chamou, abriu a porta assim, cara, a gente nu. Aí ele começou a andar na neve, a neve aqui, cara. E não sentia nada. Era incrível. Já acostumado, né? O calor dentro do carro. Ficava com tanto calor, bicho, que aí o equilíbrio do calor interno. Aí sai mandando. Ele tinha esse costume de fazer essas caminhadas nas comunidades. Aí quando você sente que o calor começa a diminuir, aí você volta correndo. E entra. Mas foi incrível essa experiência. Jogar pedra nas lagoas congeladas e tal. E o sol, né? Não tinha sol. Tinha um período que o sol não, ele fica, né, circulando, ele não ele não faz o ápice normal, e eles ficam meio diferentes, porque é o período da caça, tem neve, mas não tem sol. Então, é um clima meio que eles gostam, mas ao mesmo tempo eles ficam meio deprimidos, porque é difícil, né? Se você acorda, cara, não tem sol, tudo igual. Ficou com a saudade do sol e fez o Solo Encanto. De uma cidade a outra eu fiz o sol, está nos olhos de quem... São muitas estações na vida, na terra quantas situações. Nem sempre tudo está a nos favorecer, mas o dia pode ser o que se quer. O sol está nos olhos de quem brilha, o céu está nos olhos de quem vê no sol. A poesia da alegria de viver. E fiz uma versão em sueco lá, né? Suleidina Eglon, né? Não grita, bem cearense, mas dava pra buscar me entender, né? Aí eu fiz essa versão, um amigo meu fez, eu cantava em português, essa música cantava em sueco. E os caras ficavam assim, olhando, né? Foi muito bacana, muito bacana. Depois eu voltei lá novamente e eu tenho convites para ir, porque eu preciso me organizar para voltar. Que criei vínculos de amizade com um povo muito acolhedor, politicamente. Hoje com algumas dificuldades, né, em relação às questões internacionais, mas um povo sempre um pouco à frente dessa questão da democracia, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais, dos direitos das minorias. É impressionante, cara. Aí eu aprendi muito isso, né? No próprio trânsito lá, né? O cara tem um carro lá, a partir do ano não pode mais andar, se for pego, não sei o quê. Cara, é uma série de coisas.
que nós estamos muito atrasados ainda na nossa cultura ainda do capitalismo selvagem, dessa coisa do lucro acima de qualquer coisa, né, da falta de ordenamento social. Nós vivemos um país ainda que precisa avançar muito em alguns aspectos. E você aprende, mas ao mesmo tempo você também vê as pessoas sós, né, assim, com solidão, deprimidas. Aí você tem um país desse, com um sol desse, com um povo desse maravilhoso, mas que precisa um ordenamento, mas nós vivemos numa barbárie, né? Nós vivemos numa barbárie, infelizmente nós vivemos numa barbárie hoje. Ô Pingo, com relação à questão do Solo Encanto, foi a inspiração para criar o Solar? Queria que você falasse dessa experiência do maracatu também. Do Solar, né? Vamos lá. O Solar, eu sempre gosto do sol, né? Mas o Solar é solidariedade e arte, o símbolo dessa coisa. Cara, eu comecei como produtor, como o Isaac sabe, assim, a fazer mapeamentos culturais, a fazer um livro de um colega, a produzir um disco de outro. E nesses mapeamentos culturais, as pessoas, cadê o seu CNPJ para receber? Aí essa coisa que até hoje eu vejo amigos atrás, né? Ligando, pai, me empresta aí o seu CNPJ para tirar uma nota, me empresta aqui, porque... Aí eu disse, não, eu preciso me institucionalizar, eu preciso me organizar. Aí eu tive uma experiência que me fortaleceu mais nessa ideia de ser independente, né? De criar uma associação com colegas que tinham afinidades, que já vinham produzindo. Então nós criamos a Solar em 2005, não era o maracatu, primeiro era só Associação Cultural Solidariedade e Arte. O primeiro projeto que nós fizemos foi com Arte de Ouro, foi o mapeamento cultural do Aquiraz, foi o Festival de Inverno da Serra do Meruoca, 2006. Fizemos alguns e estávamos caminhando ali nessa direção, e eu estava no Arte de Ouro desde 2000, cantando no Arte de Ouro, fazendo a música do Arte de Ouro. E um dia, a gente lá na Solar, na burocracia da Solar mesmo, eu, Alain Mendonça, Mileide, Wito Matos, Descartes, Arnob, Tieta, nosso vice-presidente. Mas estávamos lá esse dia só eu, Tieta, Arnob, eu acho, e o Jorge, que eram orgânicos, né? E os outros sempre foram colaboradores, né? Aí eu tinha feito uma música do Ar de Ouro, no andamento solene de coroação, que é o tac-tac-tum-tum. E eu já tinha feito muitas mudanças no Ar de Ouro, e eu senti que eu não tinha espaço lá para fazer outra mudança. E eu tinha feito uma pesquisa, um livro sobre o Ar de Ouro, e nós tínhamos visto que em 1944, o musicólogo mineiro Arthur Corrêa de Azevedo passou aqui e gravou o Ar de Ouro. Só que o Ar de Ouro gravado, nesse disco que foi lançado pela Biblioteca de Washington em 1990 e pouco, alguma coisa, chegou aqui através do Rosenberg Cariri, não tem esse solene tac-tac-tum do Ednardo, não tem. O que tem é o Boca Aberta cantando boneca preta do maracatu, boneca. Tem um coco, balaiuê, balaiuá. É o Ar de Ouro, eu não quero mais jogar. Cambim da velha, ele duplica a divisão, né, na estrofe. Tambim, balaiuê, balaiuê. Que é isso? Que maracatu é esse? Aí eu passei a defender que o maracatu não tem que ter um ritmo só, ele foi reduzido a um ritmo só quando ele foi incorporado às regras do carnaval, para desfilar em 5 quarteirões, para ter um tema, isso na década de 60. E também tem uma pesquisa que diz que a questão da indumentária, as roupas pesadas, que também influenciam nessa questão do maracatu, vamos dizer assim, lento, do que ficou conhecido como pavão misterioso. Tem, é verdade, existe uma tese, porque é o seguinte, em 1960, e eu fiquei sabendo agora através do Praxedes, num programa que eu faço umas entrevistas de 2 horas com a negada tirando. O Eugênio me encontrou e disse: Pingo Bial, você tirou de mim o que eu não podia dizer. E o Paraíba deu uma entrevista, no outro dia ligou: tira aquilo, pelo amor de Deus, dos cogumelos. Então eu entrevistei o Praxedes. O Praxedes tinha, o pai dele tinha uma loja que vendia artefatos e adereços de fantasias. Cara, o Praxedes participou dos primeiros desfiles de fantasias no Paulo Sarazate. Eu tinha um desfile de fantasia no Paulo Sarazate. O primeiro colocado ia para Recife. Isso, e se passasse para a final ia para o Rio. E todos eles eram pessoas nobres de Fortaleza, todos eles se espelhavam nas fantasias que chegavam na revista Cruzeiro. Isso. Então eles faziam aquelas fantasias mesmo, né? Já com o uso da cangalha, com grandes adereços, né? Esplendores, que a gente chama a cangalha, bota o esplendor. Esplendor é aquele adereço que fica atrás do corpo, né? Então eles faziam essas fantasias com saia rodadas, pedrarias, veludos e tal. Então, paralelo a isso, o maracatu na década de 60 incorpora essa estética dessas fantasias, que tem, de acordo com o Marcos Gomes, do Ar de Ouro, 15 quilos, 20 quilos. Olha aí. Então, como é que você dança boneca preta do maracatu, boneca... Então, existe a ideia de que ele ficou lento por isso. O Ednardo, de alguma forma, papai, nesse disco, não tem um ritmo, para não dizer que tem um ritmo, tem uma coroação do Congo, que é
Teia, teia, teia de goma, a nossa rainha já vai... Que você, se diminuir o andamento, vai chegar. Teia, teia de goma, porque essa divisão combina com essa divisão rítmica. Agora, boneca preta. Boneca preta do maracatu. Ednardo combina, né? Mas ele já fez pensando nessa célula rítmica, né? Mas se você pegar o Alves Feitosa, olha o meu emblema e cai na gandaia. Meu emblema não cabe nessa divisão. Originalmente era um coco de maracatu, um samba de maracatu, que é o que a gente chama. E o maracatu, a sua essência não está na coroação dos reis de Congo, acabar com essa escola desses antropólogos brancos que começaram a dizer que o maracatu passou pelas irmandades dos homens brancos, católicos. Não, maracatu é terreiro, é macumba. É o afoxé na rua e a diversidade rítmica da religião afro presente neles. Agora, vai pro carnaval, se espelha nas desfiles da escola de samba, tem que ter um tema, tem que ter um ritmo, tem que ter 30 minutos para cantar uma música. Então, o Ais de Palmas foi o grande vitorioso na década de 60 e ele adotou esse ritmo lento com as fantasias. E todos os maracatus passaram a se espelhar. Quando o Ednardo gravou Pavão Misterioso, Terral, né? Terral já traz, né? No segundo trecho, né? Isso. E gravou Pavão Misterioso em 74 e a televisão mostrou. Ninguém, inclusive tem um parênteses aqui, ninguém associa o Pavão Misterioso lá fora com o maracatu cearense. Sabe cantar, sabe que é aquele ritmo, mas não identifica. Então, o maracatu ficou ficou engessado ali nesse ritmo. Quando eu fiz essa música, aí eu fui pesquisar, fui fazer o livro e tal. Aí eu fiz Onilé, Onilé, resolve nosso tesouro, eu Descartes e o Newton. Aí o pessoal das de ouro. Aqui não. Aí eu entendi. Aí você entendeu que tinha que formar um bloco. Aí, ó, como produtor já sabe. O cara diz assim, aí não, diz assim, então eu vou fazer o meu. Rapaz, até um festival de cinema eu criei para minhas coisas. Eu fiz agora, eu fiz o das mulheres, o documentário das mulheres, né, que é o Mulheres na Noite, Música Fortaleza, fiz o de Canudos, agora fiz o do Caldeirão. E eu gosto desse formato de 30, 40 minutos. Os meninos do cinema sabem. Quando eu fui olhar os festivais, festival de curta, festival de longa, festival de curta, e edital de longa, edital de curta, eu digo, e o média? Não existe, não? Aí eu criei o Festival Fazendo Média. O primeiro festival de média metade do Ceará foi um sucesso lá no Eusébio. Vamos fazer o 2. Então é isso. Eu digo, bom, já que eu não posso fazer esse ritmo aqui... Eu vou criar o meu, né? Vou criar meu grupo. Vou criar o Solar. Aí foi desse jeito na cozinha lá do Solar. Só que lá estava acompanhado de um monte de doido. Descartes, Gadelha, que já vinha... O Descartes já tinha feito isso no Baobá. Porque o Descartes é o primeiro a fazer um corte transversal e fazer os 5 toques. 1, 2, 3, 4, 5, tem tum, 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 tá, tum, 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 tá, tum, que é o toque do Baobá. Que ele diz que é uma mistura do baque virado, porque realmente não... Eles não tocam 5 toques, eles tocam Luanda, tum, 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 tocam Imalé, tum, 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 tá. Tum, tum, mas 5 toques eles não tocam. E o Descartes, não, eu juntei o Luanda com o Imalé, com o balanceio do Lauro Maio, com o Baião e criei o batuque do 5 toques do Baobá, em 1995. Então ele faz um corte transversal no ritmo e eu faço, só que ele não mudou as fantasias. Ele manteve as fantasias. Aí quando eu criei o Solar, a gente disse, não, se a gente vai acelerar o ritmo, e eu fui lá pra Boneca Preta, do Boneca Preta, do... Maracatu, Solar, é a mesma divisão. Baião de maracatu. Aí quando eu fiz isso aí, a gente pensando, eu digo, não, só o seguinte, vamos tirar essas fantasias, essas cangalhas, esse esplendor, vamos botar a negada só com chapéu de palha aí. Teve a coroação das rainhas em 2007, no Shopping Benfica. Chamaram o Solar e a Eugênia Cieba, atriz performática, com chapéu de palha, rainha, ó, chapéu de palha assim, enviesada, a roupa só de algodãozinho. Aí o locutor, né? Agora eu queria chamar, e subir a rainha lá pro ver. Queria chamar a rainha do Rei de Pau, né? Rainha do Vaz de Ouro, aí, rainha do Solar, e nada da Eugênia subir. Chamar a rainha do Solar, e vieram dizer, rapaz, o segurança tá deixando ela subir. Disse que ela não é rainha, não. Disse que não é rainha do Maracatu, não, que tem que ir lá. Aí eu fui lá, disse, rapaz, a nossa rainha é assim mesmo, tem que deixar a menina subir. Pingo de Fortaleza e suas histórias. Pingo, mais recente trabalho sobre Caldeirão, eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Nelson, isso aqui é um reencontro com esse aqui, ó. Eu cantei Canudos, aí é o primeiro trabalho, cara, é um trabalho que eu gosto muito, porque é a minha referência, né? E as pessoas também se identificam com esse disco muito.
com o original, até mais do que com isso. Que esse é a mesma base. Eu peguei a fita matriz, cantei em cima, de rolo, porque eu queria ver se a minha voz tinha melhorado, se eu tinha melhorado um pouquinho, né? Dar um médio grave, porque a voz aqui do primeiro é bem fininha, não tem respiração, mas o disco é muito verdadeiro, o primeiro. Esse, tecnicamente, talvez seja um pouco melhor. Aí é o seguinte, eu ia lá pro Crato e encontrava Dani de Jade, né? Nossa gestora, ela provocativa dizia: como é que se pode? Você canta Canudos, não canta o Caldeirão? Vai fazer um trabalho sobre o Caldeirão. Aí eu deixava pra lá. Cara, em 2018 eu fui lançar isso lá e ela foi tão incisiva assim: você precisa fazer, o Caldeirão é importante, não tem nenhum trabalho sistemático. Existem canções muito bonitas do Clevan Paiva, do Dr. Raiz, e de muitos outros cantando o Caldeirão. Mas um trabalho completo não existia, musical, né? Aí eu disse: eu vou fazer. Aí eu recorri ao Rosenberg, que é meu parceiro desde 86, num documentário dele, do Enterro do Beato. A música é desse disco, a Excelência. Então a gente tinha essa afinidade. Eu digo: Rosenberg, vamos fazer um trabalho sobre o Caldeirão. O Rosenberg foi maravilhoso. Eu disse: vamos. Aí ele me mandou 7 letras. Eu achei que as letras estavam extremamente poéticas, amorosas, mas que faltavam textos mais contundentes históricos. Aí pedi os textos. Aí a gente bolou uma suíte, quer dizer, tem os textos e tem as músicas. E assim ele subiu pro Spotify, pro Deezer. Eu chamo de suíte, porque suíte vem do francês, quer dizer conjunto, sucessão, coisas que dialogam, né? Era dança, depois virou no barroco música também. E hoje, até um quarto é suíte. Quer dizer, quem porque é um tem um arranjador? banheiro. Aí é o Ocelo Mendonça. Ocelo Mendonça. Aí ele me mandou as letras, Nelson. E essa capa aí Isso aqui é o Cubo Mágico. Aí ele me mandou as letras, o Ocelo fez os arranjos de cordas, o menino da Universidade Federal do Cariri fez os arranjos de coro, e aí eu fui gravar no Cariri simplesmente com todos aqueles artistas que são referenciais lá. João do Crato faz nos textos, Abdoral Pacelli, Luiz Carlos Salatiel, que já em 71 ganhava festival lá. Eu brinco com ele, disse: rapaz, tu é velho. Luiz Carlos Salatiel, dinossauro da música do Cariri. Isso. E os mais novos, né? Aí você tem ali Luiz Fidelis e o Fábio Carneirinho, né? Então eu gravei lá e depois voltamos, eu fiz percussão aqui e tal. E aí fiz um LP que eu adoro. Então isso aqui é isso aqui, ó. Essa cruz aqui do Beato, né? Abre assim, é meu brinquedo novo, ó. Cada desenho é um movimento, você depois vai entender quando você for escutar o disco, né? Aí aqui abre assim, ó. Inclusive tem uns autógrafos aí, uns eventos de autógrafo. E dentro, você vê que eu fiz uma capa. Essa capa não está pronta, porque está sendo plastificada hoje. Falta em plastificar, por isso que ela está assim meio artesanal. Aí você tem as letras, o encarte, fotos minhas do Rosenberg, ó. E o disco, ó. O disco lá do... Cara, esse 90 dias, Isaac, tá? Você tem que botar seu trabalho no LP. Agora, só uma tripinha aí dos apoios culturais, né? Não precisa botar a contracapa toda, né? Aí, ó. Inclusive a tripinha assim, ó. O cara... Não, cara, esse trabalho é um trabalho de 3 anos e meio. Eu consegui apoio da Lei Rouanet, né? BNB, consegui CAGES, Segás, Brisanet, através do Mecenato, Assembleia Legislativa, Prefeitura do Crato, Prefeitura do Juazeiro, a FBNB, Instituto Mirante, Dragão do Mar. Estou dizendo todo mundo aqui porque... Mas um trabalho... Tem que citar mas mesmo. Um trabalho de 70 pessoas no palco. E eu trouxe agora recentemente todos esses artistas para lançar em Fortaleza. Como é que foram as apresentações no Cariri e aqui no Cine Teatro São Luís? Eu não esperava. As pessoas no Juazeiro choravam. Choravam. Porque nós fizemos um teatro na praça. Quando o João do Crato declama o texto e quando o Fidelis entra... Corre o sertão no mundo, a fama do Caldeirão, hoje vive de fartura. Quer dizer, é emocionante, as pessoas se identificaram. No Crato foi muito bacana, em Fortaleza também. Então, eu assim, estou comemorando, eu nem trouxe o violão, disse: rapaz, eu vou comemorar lá no programa dos meninos, que eu quero inclusive agradecer antecipadamente, parabenizar o Isaac pela carreira dele, pela capacidade de produção que ele tem. E você sempre foi um âncora da música cearense, né? O maior. É, eu considero ele o Nelson maior. Embora ele seja plural, ele sempre teve assim um apreço, uma consideração com a música cearense. Então, eu sempre fui acolhido pelo Nelson na Rádio Universitária. Demais, sempre, todos os discos, né? E quando tinha lá o ouvinte, como era o nome? Programação do ouvinte. E a música cearense e tal. Então, o Nelson sempre foi esse cara. Então, quer dizer, eu fico muito feliz de estar aqui, espero
ter correspondido às expectativas. Agradeço demais, né, a oportunidade da Linda ter me convidado aqui, do Belchior. Lembrar o Elenilton, que também é um parceiro muito interessante, um cara que tem uma vivência musical como produtor extremamente calcada na sensibilidade, um cara muito sensível. Então, eu só quero agradecer e desejar sucesso a esse programa, que muitos outros possam vir aqui, porque aí essa teia cearense vai ser construída através das narrativas, né, diversas. Pingo, a gente teria muito que conversar, mas infelizmente nosso tempo vai ficando por aqui. É só entrar lá no meu YouTube, você tem o documentário desse álbum, você tem agora o Relicário de Canções ao vivo, você tem o Afinidades ao vivo, você tem o do Solar, Cada Um Cada Sol, no canal do YouTube. Eu também uso muito o Instagram para divulgar minhas coisas, né? E todos os meus trabalhos estão nessas plataformas aí. Solo Feminino, eu vou fazer o Solo Feminino 4, viu, Nelson? Isso, tomara. Pinga, a gente fica feliz aqui com a sua presença, saber um pouquinho aí dessa sua trajetória tão rica, né? Tão rica e nos inspira muito, assim. Eu confesso, viu, Nelson, assim, que eu me inspirei muito, assim, no Pingo. Aí nós me chamando de velho também, né? Foi meu aluno também? Não, fui não. Mas eu me inspirava muito no Pingo, assim, sempre eu queria saber o que é que ele estava fazendo, assim. Digo, rapaz, peraí, deixa eu ver como é que ele faz, O cara que fez, né? uma capa daquela, né, daquele disco, como é o nome daquele disco lá? É o primeiro, é o Isaac Zacani. É lindo disso, uma capa, um encaixe. Você é um grande produtor. Então a gente aprende com os outros, né? E se espelha também pela experiência do outro. Nós estamos sempre nessa batalha, né? Vamos ficando com mais um Pod do Bel. Hoje conversamos com João Vanderlei e Roberto Militão, Pingo de Fortaleza. Valeu, pessoal. Saudações musicais.